Bom, o Flamengo vai ter um jogo que não é tão simples assim, sobretudo por conta da altitude, estreia em Cusco, a 3.400 metros de altitude, né? Ele inicia essa campanha desse ano tentando se colocar entre os 3 maiores campeões da competição, que tem com mais títulos o Independiente da Argentina, vencedor 7 vezes, o Boca, que ganhou 6, e o Peñarol, dono de 5 taças. E o Flamengo, se vencer esse ano, vai chegar a 5 taças, vai ficar ali no top 3 entre os maiores vencedores de Libertadores. Lembrando que venceu 5 nas estreias, o Flamengo venceu 5 das últimas 8. Exceções foram em 2018 contra o River Plate, 23 contra o Alcas e em 24 contra o Milionários. Olha aí as estreias recentes do Flamengo na Libertadores. Ô Mauro, é um jogo não exatamente pelo time de Cusco, mas pela altitude, pela estreia, aquele que você fala, né? O time da altitude, quando na primeira rodada ele tá com o tanque cheio, tá com esperança, então vai com tudo, é a chance, se conseguir ponto ali, pode conquistar uma vaga. Então é um jogo complicado pro Flamengo, que não terá o Jorginho, por exemplo. O Jorginho cerca de 3 semanas. Joga sábado também, por exemplo, contra o Fluminense. Né? O Gar segue machucado, o Saúl ainda não está disponível. É provável que ele tenha que colocar De La Cruz, que viajou, né? E Everton Araújo. A outra opção, em tese, seria o Paquetá ao lado do Everton Araújo, né? Vamos ver como é que ele vai escalar. Ele vai ter que pensar no jogo de hoje e no jogo de sábado. Complicado ali. Não tem ninguém na base também pronto para assumir, né? Tem esse detalhe ainda. Olhar para a base, assim, maduro, pronto para assumir a posição, não se vê ninguém, não. A questão é essa, né? O Si Se Puede está vivo, né, na primeira rodada, o time mais modesto, tudo mais, mas são 3.400 metros quase. La Paz é 3.600. Então, é alto, né? É bem alto. Tem cidades, Bogotá 2 e pouco, né? Então, tem uma diferença considerável aí e, evidentemente, isso pesa bastante, né? E, ao mesmo tempo, acho assim, tem que pensar também no jogo de sábado. Sim. Tem que fazer uma gestão do elenco pensando no sábado, Flamengo e Fluminense, Fluminense. 6h30, né? No Maracanã. O Fluminense já jogou ontem, não tinha altitude, não tinha nada, empatou e tal. Tem até um diazinho a mais aí, né, de descanso. Estreia, o Flamengo tem feito campanhas ridículas na fase de grupos. Vejamos como vai ser agora. O grupo não é um grupo meio chatinho, né? Tem o Independente Medellín e o Estudiantes. E tem que tentar começar com um bom resultado, obviamente, né? Vejamos como vai ser. O Flamengo não tem hoje um padrão de jogo definido, é um time ainda em transformação. A mudança de técnico tem efeitos colaterais inerentes a essa troca e isso está bem evidente no campo. Bem evidente. Isso, né, Danilo? O Flamengo tem logo que o Arthur Jorge chegou, ganhou jogos e tudo mais, falou assim, bom... Leonardo Jardim. Andou, depois tem aquele jogo horrível contra o Bragantino, o jogo que venceu o Santos ganhou 3-1, mas não foi um espetáculo, e agora tem esse jogo aí contra o Cusco. O que mais me chama a atenção, a gente olhando ali a tela das estreias que vocês mostraram agora do Flamengo, é como o Flamengo muda de técnico, muda de elenco e vira e mexe acontece essa primeira fase de Libertadores não tão boa. Depois, eventualmente, vai até ser campeão como foi no ano passado, mas começa, às vezes, aos trancos e barrancos, acaba transformando as rodadas finais, que muitas vezes pode ser ali, especialmente por conta do cabeça de chave ter 2 rodadas em casa no final, pode ser um lugar, uma hora que você pode revezar elenco, que você administra no meio dessa nossa maratona que temos aqui no Brasil, mas o Flamengo ultimamente tem chegado com a corda no pescoço nessas últimas partidas, e aí não consegue conciliar bem. Então acho que hoje, você considerando a altitude, o nível técnico do Cusco e tal, um empatezinho ali dá para você administrar e depois vencendo os demais jogos, especialmente os como mandante, você já está numa situação um pouco melhor, considerando que o Estudiantes acho que é o time que vai mais oferecer resistência ao Flamengo. E aí realmente é o momento estranho do Leonardo Jardim, junto com todo esse histórico que eu falei de tropeços do Flamengo numa primeira fase. Então temos que ver como vai ser o comportamento também do Flamengo, justamente para poder administrar junto com o Brasileirão. E como você disse, o Fluminense já jogou, aí você vai olhar nos adversários diretos, né? O Palmeiras vai fazer o oposto. O Palmeiras joga hoje, o Corinthians joga amanhã e o Palmeiras e Corinthians é no domingo. Então o Palmeiras nessa semana tem essa leve vantagem. Então semana a semana analisando o que os 2 principais times fazem no Brasileirão e na Libertadores. Casão, como você vota na nossa enquete? Olha ela na tela aí, ó.
A pergunta é quem vence hoje, considerando os poderosos da América, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, o Palmeiras, os dois ou nenhum dos dois. O Palmeiras encara o Júnior Barranquilla, o jogo vai ser em Cartagena. Os dois. Eu acho que os dois vencem. Os dois, né? Eu acho que os dois vão vencer. São os dois principais times da América do Sul. Tudo bem, é na altitude, mas assim, cara, chega uma hora na altitude também que se os caras não atropelarem nos primeiros 20, 30 minutos, o jogo cai pra técnica e aí prevalece o time melhor, né? Chega uma hora, qual é a diferença de jogar na altitude? É que o adversário, na maioria das vezes, é mais fraco, por exemplo, que Flamengo e que Palmeiras, e eles colocam os primeiros 30 minutos numa correria inacreditável, velocidade, chute de longa distância, cruzamento na área, o goleiro está sem tempo de bola, os jogadores também têm que adaptar a força de dar o passe, fica uma confusão. Se esses times não conseguem fazer 2, 3 gols em 30 minutos, eles também cansam. Aí o jogo cai para técnica. Aí quanto mais o Flamengo ficar com a bola, mais domínio ele vai ter. Então eu acredito que o Flamengo vence a partida, sim. E o Palmeiras também. A nossa enquete tá assim, Flamengo 26%, Palmeiras 26%, os dois 34% e nenhum dos dois